Imagine acordar amanhã e nenhuma palavra escrita fizer sentido. Placas de rua, embalagens, mensagem no celular, livros, tudo vira só rabisco. Agora imagine isso não como um problema seu, mas como um problema de toda a espécie humana. Ninguém, em lugar nenhum do planeta, sabe mais escrever ou ler nada. Parece ficção científica, mas isso já aconteceu. Uma vez, de verdade, uma civilização inteira perdeu a escrita, e demorou séculos para lembrar como fazer aquilo de novo. Por volta de 1200 a.C., o mundo mediterrâneo vivia conectado por rotas comerciais, palácios luxuosos e impérios poderosos. Os gregos micênicos tinham um sistema de escrita chamado Linear B. Então, em poucas décadas violentas, tudo desmoronou. Palácios foram incendiados, cidades foram abandonadas e o comércio internacional simplesmente parou de existir. Os poucos escribas que sabiam usar o Linear B morreram ou fugiram, e ninguém mais aprendeu a escrita depois deles. A escrita não era usada pelo povo comum. Era só para contar sacos de grão e ânforas de vinho dentro dos palácios. Quando os palácios caíram, a razão de existir da escrita caiu junto. O resultado foi um período de mais de 300 anos, hoje chamado de Idade das Trevas grega, sem nenhum registro escrito na região. Nenhuma carta, nenhum contrato, nenhuma lista de compras. Nada. E aqui está o detalhe mais estranho de toda essa história. A civilização não sabia que tinha perdido a escrita. Os gregos daquele período não sabiam nem que o Linear B tinha existido. Foi preciso um pesquisador britânico, quase 3.000 anos depois, em 1953, para decifrar aquelas tábuas de argila e provar que os próprios ancestrais dos gregos clássicos já sabiam escrever, e simplesmente esqueceram. Então, o que acontece com o conhecimento humano quando a escrita desaparece de repente? A resposta tem a ver com o que os psicólogos chamam de memória externa. Seu cérebro não guarda tudo sozinho. Ele terceiriza parte da tarefa para o papel, para a tela, para qualquer superfície onde você possa escrever. Isso libera espaço mental, mas também cria uma dependência silenciosa. Quando essa memória externa desaparece, o conhecimento não some instantaneamente. Ele migra para outro lugar, a boca das pessoas. Durante a Idade das Trevas grega, histórias sobre reis, guerras e heróis continuaram sendo contadas, só que de boca em boca, de geração em geração. E cada vez que uma história passa de uma boca para outra, sem nenhum texto para conferir os fatos, ela muda um pouco. Reis viraram lendas, batalhas reais viraram mitologia. Alguns historiadores acreditam que a Guerra de Troia, contada séculos depois por Homero, é uma memória distorcida e exagerada de conflitos reais que aconteceram bem antes daquela Idade das Trevas. Sem escrita para ancorar os fatos, a linha entre história e lenda simplesmente se dissolve. Mas talvez o efeito mais surpreendente da escrita não seja guardar informação, seja mudar a forma como o cérebro pensa. Na década de 1930, os psicólogos soviéticos Alexander Luria e Lev Vygotsky viajaram até vilarejos remotos do Uzbequistão para estudar isso na prática. Eles compararam camponeses completamente analfabetos com pessoas que tinham acabado de aprender a ler e escrever. Para cada grupo, eles apresentavam pequenos problemas lógicos, silogismos simples, do tipo: no extremo norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Determinado lugar fica no extremo norte, e sempre há neve lá. De que cor são os ursos daquele lugar? Os camponeses alfabetizados respondiam sem hesitar: os ursos são brancos. Já muitos dos camponeses analfabetos se recusavam a responder. Diziam coisas como: eu nunca estive naquele lugar, como vou saber a cor dos ursos de lá? Não era falta de inteligência. Era uma forma de pensar ainda presa à experiência direta, concreta, vivida. A alfabetização parecia destravar algo novo, a capacidade de raciocinar sobre coisas fora da própria experiência, só pela lógica das palavras escritas na frente deles. Aprender a escrever não apenas registra pensamentos. Ele parece reorganizar a arquitetura do próprio raciocínio abstrato. É por isso que, hoje, pesquisadores continuam estudando por que estudantes que fazem anotações à mão costumam entender melhor o conteúdo do que aqueles que apenas digitam tudo, sem parar para reformular as ideias com as próprias palavras. O ato de escrever parece obrigar o cérebro a processar a informação de um jeito mais profundo, não só armazená-la. Isso não significa que sociedades orais sejam menos inteligentes, muito pelo contrário. Poetas orais na Grécia Antiga conseguiam memorizar e recitar milhares de versos usando ritmo, repetição e fórmulas poéticas, uma proeza de memória que a maioria das pessoas alfabetizadas hoje seria incapaz de repetir.
A escrita não tornou a mente humana melhor. Ela tornou a mente humana diferente, mais capaz de abstração e um pouco menos treinada na arte antiga de guardar o mundo inteiro só na memória. Hoje, quase tudo o que sabemos depende de algum tipo de escrita, digital ou em papel. Se isso desaparecesse de novo, amanhã, provavelmente não voltaríamos à Idade da Pedra, mas voltaríamos, sem dúvida, a depender inteiramente da memória das outras pessoas, com todas as distorções que isso implica. Da próxima vez que você escrever uma lista de compras, um bilhete ou até esse comentário no vídeo, vale lembrar que você não está só guardando informação. Está usando uma tecnologia de milhares de anos que uma vez o mundo inteiro esqueceu como usar. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre algo tão simples quanto escrever, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente mergulha em outro cantinho estranho e fascinante da mente humana.